Queridos irmãos, Nosso Senhor está dando instruções aos seus apóstolos para a obra missionária. Eles estão sendo enviados para pregar. Ontem víamos como Nosso Senhor lhes mandava pregar a todo tempo diante da urgência de almas que precisam da ação redentora dele. Nosso Senhor diz que eles devem ir completamente livres, sem dinheiro, sem ouro, nem prata, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandália, para não se protegerem do caminho. O que é tão difícil, porque a maior parte das pessoas quer se dar bem na vida. E por isso, sempre se protege. Nunca fala nada que é inconveniente, nunca é politicamente incorreto, não se expõe. Para garantir a carreira, para garantir o progresso. Mas Jesus diz, não usem sandália. Depois ele diz, levem a vossa paz, e se a paz não for para aquela casa, se ela não for digna dela, voltará para vós, se vocês não forem bem recebidos, sacudam a poeira dos pés. Ou seja, Nosso Senhor estava dizendo que eles não seriam sempre bem recebidos, e não apenas por motivos humanos. Eles não seriam recebidos porque muitos homens não abraçariam a fé. Ele diz, deixem isso comigo. Eles serão tratados com rigor. Por isso o apóstolo, o pregador, o enviado, ele não precisa se vingar. Assim como Deus havia dito, ai daquele que tocar nos meus ungidos. Seria melhor que não tivesse nascido, por causa da condenação, que é até pior e mais dolorida do que o nada. Portanto, nós temos que pregar sem medo, com total liberdade. Mas na sequência ele continua, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É muito interessante isso, né? Porque sempre tem os otimistas, né? E aí eles dizem, nossa, imagina, está pegando pesado, ovelhas no meio de lobos, o que é isso? Mas que comparação mais forte. Pois é, mas é isso mesmo. Quando você joga uma ovelha no meio dos lobos, os lobos a devoram. Quem são os lobos? Os lobos são aqueles que não creem. Porque nós precisamos entender isso. Para crer, o homem tem que manifestar sua indigência diante de Deus. Ele tem que precisar de Deus, ele tem que sentir-se carente de Deus. Senão ele não abre o seu coração para a fé. Se o homem, por exemplo, estiver totalmente saciado com as coisas da terra, para que ele quer o evangelho que fala de cruz? Ele não quer saber de incômodo. Ele já tem tudo que ele precisa. Cristo atrapalha. Se ele não se sente carente de salvação, para que ele quer um Salvador? E a desgraça é que muitas pessoas estão
realmente, nas piores situações, não tem família, estão carentes, não tem amor, não tem nada, não tem dinheiro, estão completamente lascadas e mesmo aí estão tão infeccionadas com as coisas da terra que elas dizem, eu não preciso de Deus, eu não quero saber de Deus. Aí você vai lá como uma ovelhinha, vai lá falar de Deus. Vem o lobo com os dentes para te esganar, porque os lobos são assim. Nosso Senhor foi pregar aos judeus. Nós vemos isso no Evangelho de São João de uma maneira claríssima. Eles estavam satisfeitos com a glória que eles se davam mutuamente, eles estavam satisfeitos com a sua liberdade. Lá no capítulo 8, eles dizem, nós somos livres, não precisamos de alguém que nos liberte. Eles se sentiam, inclusive, na pátria, porque eles diziam, nós já temos um rei, que é César, já tinha um rei. Já tinham tudo o que eles queriam. Para que eles iriam querer Cristo? Eles o crucificaram. Os lobos destroçam as ovelhas. Aquele que crê, no meio dessa geração pervertida e depravada, será tratado com hostilidade. Esse é um fato que nós devemos encarar realisticamente. Agora, se você é carente, se você está querendo alguém que pegue você, ovelhinha, e pegue na sua lã e fique te paparicando, então você vai ter problemas, você não vai conseguir pregar, porque é preciso que haja um choque. Por isso nosso Senhor diz na sequência, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele propõe um equilíbrio, num contraste tipicamente judeu. Prudentes como as serpentes, ou seja, a serpente age com cautela. Então ele está dizendo, diante da maldade dos homens, não sejam tolos. Veja, é muito importante isso. A serpente, embora seja um símbolo do mal na Escritura, como todo símbolo, tem a sua bipolaridade. Então ela também é símbolo do bem, em alguma medida. Por exemplo, Nosso Senhor se compara com a serpente que Moisés levantou no deserto. Quando Deus mandou serpentes para picarem os israelitas pela sua desobediência, então aqueles que olhavam para a serpente que Deus mandou a Arão fundir com bronze, eram sarados. Ele se compara com aquela serpente. Em que sentido o pregador tem que ser como uma serpente? Bom, assim como a serpente troca de pele, o pregador tem que deixar o homem velho para trás. E tem que ser uma nova criatura totalmente alimentada do Evangelho. Assim como a serpente ataca com a cabeça, o pregador tem que ter ideias segundo a mente de Cristo. E tem que desfazer as falácias do mundo com a força da verdade de Cristo. Mas assim como a serpente atacou Eva, que era a mais frágil em comparação com Adão, o pregador tem que ir atrás dos pequenos, dos frágeis, dos humildes, porque Deus só se revela a eles, não se revela aos soberbos. Assim como a serpente tentou Eva aos pés da árvore, o pregador prega sempre à sombra da cruz. A mensagem da cruz é a sua
pregação. Ele não prega segundo a sabedoria dos homens, a eloquência, a retórica, como diz São Paulo aos Coríntios. Mas ele prega segundo a loucura da pregação, que é a mensagem da cruz. E é na força da redenção de Jesus Cristo crucificado que ele obtém a salvação das almas. E por isso, o pregador tem que ser prudente como a serpente. Ou seja, não se confiar aos homens, mas confiar apenas em Deus, avançando sempre para adiante, sem jamais retroceder, exatamente como fazem as serpentes, porque quem mete a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Mas, se nós formos apenas prudentes como as serpentes, nós seremos pessoas astutas, malandras. Seremos homens que agem de acordo com apenas a perícia terrena e vão cair fatalmente na prudência da carne, da qual fala São Paulo. Por isso, nós temos que ser simples como as pombas, inocentes como as pombas. Ou seja, a nossa prudência tem que estar temperada de simplicidade. Nós não podemos ter duplicidade, não podemos ser pessoas que agem sempre procurando obter benefícios e lucros. Nós temos que ter a transparência de Cristo, dizer a verdade segundo a simplicidade da fé. Falar exatamente as coisas como são. Não querermos de modo algum agir segundo nenhum tipo de ligeireza terrena. Assim como a fortaleza do cristão está temperada de doçura, assim como a sua castidade está temperada de amor interessado pelos demais, a sua prudência é cheia de simplicidade. Nós nos mostramos exatamente como nós somos. Mas diz Jesus, cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Primeiro, cuidado com os homens. Alguém poderia dizer, nossa, mas os otimistas de novo, né? O senhor tem uma visão muito negativa do ser humano. Poxa vida, as pessoas não são tão más assim. Nós vamos pregar uma mensagem positiva, uma mensagem que vai acolher a todos. É uma mensagem de ternura, de amor, de aceitação, de tolerância. Nós vamos anunciar para todos que Deus os ama exatamente como eles são. Que eles não precisam mudar, porque Deus aceita cada um do jeito que ele é. Não vai ter briga. Nós vamos todos dar as mãos e o que vai ter é muito açúcar, é muito drink, é muita coisa fofa. Não. Não é assim que Jesus ensina os discípulos a se comportarem, porque a mensagem do Evangelho é dura, ela exige conversão. Ela tira o pecador do seu pecado, ela incomoda o homem na sua posição de conforto no mal. Ela desmascara as obras das trevas, e aqueles que praticam o mal de Jesus querem permanecer nas trevas para que as suas ações não sejam manifestas. Ora, se Jesus nos prometesse sucesso, aplauso, que nós seríamos aclamados nas cadeias de televisão, que nós teríamos milhões de seguidores, por que ele nos diria que nós seríamos entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas, não na cadeia? É porque a mensagem do Evangelho
incomoda tanto pagãos quanto judeus, tanto tribunais quanto sinagogas. As pessoas hoje em dia querem crescer, né? Então elas pautam o seu sucesso de acordo com a multidão que os aplaude. Então dizem, não, mas olha, eu tenho milhões de seguidores, eu sou popular, eu sou uma pessoa amada nas redes sociais, todo mundo gosta de mim, eu apareço na televisão. Pois é, só que a gente não pode se esquecer que joio também cresce, mas cresce para ser cortado. O Evangelho traz confronto, porque ele é um convite à santidade. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. E essa palavra testemunho é a raiz da palavra mártir. Ela indica algo muito mais forte do que o testemunho judicial que a gente está acostumado na nossa cultura. Não é apenas ser testemunha de algo que aconteceu. Ser testemunha na Escritura é ser fiador da palavra, é dar-se como um calção, é apresentar a própria vida como garantia daquilo que se prega. Ou seja, eu estou disposto a ir até a morte por aquilo que eu anuncio. Eu estou disposto a perder tudo, eu estou disposto a ser acusado, eu estou disposto a comparecer de onde for necessário, a passar vergonha, a ser dilapidado. Isso é ser mártir, isso é dar testemunho de Cristo. É dar a própria vida como garantia da palavra que eu prego. Agora, como é que eu vou pregar se eu não vivo? Isso é o contrário de ser testemunha. Eu falo coisas, eu digo, eu sou um expositor eloquente. Isso não é ser testemunha. Ser testemunha é dar a vida como crédito, para dizer, a minha vida prova que Deus tem razão, que aquilo que eu estou dizendo é verdade mesmo. Eu sou testemunha. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. É importante isso porque o pregador precisa entender que ele não tem que se defender. Ele não tem que gastar energia com a sua autodefesa. Ele tem que pregar. Assim como Paulo fez diante de Festo. Pregou a tal ponto que ele disse, Paulo, por pouco não me persuades também a mim. E não me enlouqueces também com a tua loucura. Por quê? Paulo estava preocupado em se defender? Não. Ele estava pregando. Era assim que os apóstolos iam para a cadeia. Cadê? Eu vou pregar agora para eles. E iam lá e pregavam para os presos se convertiam, aí saíam da cadeia. Os guardas também se convertiam, e milagres aconteciam. E eles iam por todos os lados, tudo era absolutamente público para a pregação. Porque eles estavam obstinados com a ideia de levar o Evangelho. Sabendo que nós não pregamos apenas a partir daquilo que nós estudamos. No Novo Testamento existem algumas palavras para pregação. Uma delas é a palavra querisso,
quericem, que é a palavra anúncio. Há uma outra que é característica daquilo que se chama de didascalia, que significa ensino. Há uma outra que é paraclesis, que significa exortação, consolo, ânimo, etc. O que é característico do pregador é o anúncio, é o queriço, é o anunciar, é o levar a palavra a todos, a cada um, é dizer, é ser um arauto que proclama a salvação que foi operada por Cristo. Esse é o nosso ofício. Com desassombro anunciar, a tempo e contratempo, que a salvação se nos dá de graça, mas ela custou o sangue de Cristo. E, portanto, quem a desprezar, terá de fazer as contas com Deus, não haverá outra chance. Em nenhum outro há salvação. Isso é sério. Rejeitar Cristo não é uma coisa qualquer. É sério. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Jesus está mostrando que o nosso compromisso com a palavra tem que ser maior do que o nosso compromisso de sangue. Assim como aconteceu com ele. No capítulo 6 de São Marcos, nós vemos que quiseram levar Nosso Senhor embora, os seus parentes. Diziam que ele estava fora de si. Em Nazaré, os seus conhecidos, os seus conterrâneos, não quiseram acolhê-lo, justamente porque ficaram chocados com a exuberância que eles desconheciam. Eles achavam que sabiam quem ele era. Quando nós começamos a pregar de verdade, nós nos tornamos outras pessoas. A coragem, o desassombro da palavra fazem com que o nosso coração se torne indomesticável. Não dá mais para reter. É impossível segurar, porque há um ímpeto que mesmo aqueles que são mais próximos de nós não compreenderão. Portanto, não fique triste se os seus parentes não te entendem. O reino de Deus é maior do que a tua casa. Você tem uma nova família que são os filhos de Deus. Se nós não nos superamos, se nós não alargamos os nossos horizontes e deixamos esses laços atávicos de sangue, de primitividade, nós não vamos conseguir jamais nos abrir para os horizontes amplíssimos da palavra. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, diz Jesus. Isso aconteceu na era apostólica, isso aconteceu na era dos mártires, isso aconteceu no período dos padres da igreja, em que a igreja estava circundada o tempo todo por pagãos, ou por infiéis, ou por hereges. Isso aconteceu mais adiante, quando a corrupção entrou na igreja. Isso aconteceu no período das revoluções. Isso aconteceu sempre. Nunca houve um momento em que o cristão estivesse confortável aqui. O ódio é o nosso pão nesse mundo infiel. E, de certo modo, é a atestação de que está tudo certo. Tudo tem que ser assim. Isso é o normal. Ou seja, nós temos que desconfiar se as pessoas começam a nos elogiar. Significa que nós não estamos pregando. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem tiver hipomoné até o fim. Ou seja, quem permanecer embaixo, suportando o peso da cruz com alegria, com disposição, com entrega, com consagração, como um mártir,
esse vai ser salvo. Me lembro dos mártires, os jesuítas que foram trucidados pelos calvinistas vindo para o Brasil. Inácio de Azevedo, seus companheiros, Santo Inácio ainda estava vivo naquele tempo. E eles morreram numa alegria, numa felicidade, eram degolados. Tinha um que não era jesuíta. E aí o outro estava morrendo, ele disse: eu também quero, como é que eu faço? Ele falou: pega minha batina, vira jesuíta agora. Pumba, virou jesuíta, foi trucidado também. No mesmo dia, Santa Teresa d'Ávila viu 49 bolas de fogo subindo para o céu. Ela não sabia o que estava acontecendo no oceano, mas Deus mostrou no coração dela que eram jesuítas. Esses foram os primeiros jesuítas martirizados na companhia de Jesus. Quer dizer, se nós não suportamos a tribulação, o peso, a contradição, se nós não temos hipomоне, como é que nós vamos pregar? Nós queremos conforto. É impossível. Quer dizer, o missionário, o enviado, o apóstolo, que sempre quer pessoas ali, concordando, dizendo amém, não entendeu o que é o apostolado ainda. É apenas um bobão, que está muito carente e ressentido, porque os outros não o aplaudem. Cresça, meu querido, como cristão. Evangelho é isso aí. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, quando o trabalho acabou num lado, vai para o outro. A missão sempre continua. Sempre. Porque há uma obra a ser feita, há uma messe para ser colhida, é Deus que plantou, os eleitos dele estão esperando, eu tenho que ir. Eu não posso ficar perdendo tempo com ressentimento, com mágoa, me sentindo muito ofendido pela vida, pelas circunstâncias, me lamuriando, me lamentando. Isso é coisa de quem é fracote e não de quem é apóstolo do Cordeiro. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa tenacidade, para que nós sejamos testemunhas, para que nós tenhamos a disposição de levar o Evangelho até o fim, porque senão a palavra de Deus vai cair em descrédito por causa da nossa covardia, ela vai deixar de ser semeada por causa da nossa inibição e cairá em prejuízo porque nós somos fracos demais. Que o Senhor nos ajude a nos importarmos menos conosco próprios e mais com a sua glória.